Bom dia, irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse Dia das Mães, muito feliz. E eu quero parabenizar cada uma de vocês pelo nosso dia. Mãe é um ser muito especial. Deus, quando Ele criou Adão, quando Ele foi criar a mulher, Ele colocou o útero na mulher. Deus, Ele é o criador da vida. E a mulher, ela é o instrumento para trazer a vida de Deus aqui no mundo. E a mulher, a mãe, é aquela que nutre, aquela que consola, aquela que cuida, aquela que ampara, aquela que zela, aquela que cuida, aquela que põe no colo, aquela que acaricia. E nesse dia tão especial, sei que você já está sendo homenageada pelos seus filhos, né? E nós temos uma ministração especial para nós, para mim, para você, mamãe, para você também solteira que sonha em casar e que um dia será mãe, né? Para você estar aprendendo. Então nós vamos aprender algumas lições com uma mãe muito especial da Bíblia. Com Maria, a mãe de Jesus. Então nós vamos ler aqui em Gênesis, em Lucas, capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria essa. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em tua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que visita maravilhosa Maria teve, né? Então, quem era Maria? Maria, ela era uma adolescente que estava desposada, ou seja, ela estava prometida a José, quase casando. E Maria, ela era muito pobre, vivia numa vila pobre, um lugar muito simples, mas Maria tinha um coração puro. E Deus viu o coração de Maria para cumprir o seu propósito aqui na terra. Maria era obediente, Maria era pura e achou graça diante do Senhor. E nós vamos aprender algumas lições com Maria. A primeira lição, que é preciso crer na obra do Espírito Santo. Maria creu.
ela ficou preocupada. Como será isso? Porque eu não sou casada, né? Como será isso? Eu vou ser a mãe de Jesus, do Salvador, né? O anjo disse para ela: não temas, descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha que coisa linda. E o poder do Altíssimo te envolverá. Que coisa linda. E ela creu, simplesmente ela creu na obra, naquilo que ele disse. A obra é do Espírito Santo. Então nós precisamos crer também que a obra, ela não é nossa, ela é do Espírito Santo. A obra na sua vida, a obra na sua casa, a obra na sua família, a obra na vida dos seus filhos. Se você tem filhos adultos que não estão servindo o Senhor, olha o que ele disse, quando ele falando que também a prima dela, Isabel, tinha concebido, a prima que era estéril, ele disse para ela, além de ser estéril, já estava na velhice. O anjo disse para ela, porque para Deus nada é impossível. Então, minha amada irmã, creia na obra do Espírito Santo, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na sua casa. Para Deus nada é impossível, mas é necessário que você creia. Ela creu nessa obra. A segunda lição que aprendemos com Maria, aprendemos a ser serva. No versículo 38 ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, o que é ser serva? É ser totalmente dedicada ao Senhor, de corpo, de alma, de espírito. Ela se entregou, ela se doou totalmente a sua vida, o seu coração, porque ela era serva. O prazer dela estava em agradar o Senhor. Ela era uma serva do Senhor. E o seu esposo também era servo. E ela se dispôs totalmente. O prazer do servo é fazer a vontade do seu Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que no reino de Deus, maior é o que serve do que aquele que é servido. E Maria emprestou a sua vida, o seu ventre, para trazer Jesus ao mundo. Então, muitas vezes nós falamos que servimos ao Senhor, mas nós fazemos mais a nossa vontade do que a vontade do Senhor. Muitas vezes nós ficamos embaraçadas com nós mesmas, conosco, né? Nós somos servos de nós mesmos. Quando dá, eu faço. Se eu não tiver mais nada para fazer, eu faço. Eu vou na igreja. Quando der, eu ouço os áudios no grupo da Rede de Mulheres. Quando der, eu vou na oração, na intercessão. Quando der, eu vou no culto da Rede de Mulheres. Quando der. Mas o verdadeiro a verdadeira serva, ela tem prazer em servir ao seu Senhor. E tudo que ela faz para o Senhor. O propósito dela é agradá-lo, é agradar ao Senhor. Então, o verdadeiro servo, a verdadeira serva, ela nega a si mesma e ela se dispõe como Maria. Eis aqui a serva do Senhor. O Pai está procurando servos. O Pai está procurando servas para estar na brecha, na intercessão, na oração. Servas que Ele possa contar com elas. Amém? A terceira lição. Aprendendo a cuidar dos filhos para Deus. Maria, ela cuidou de Jesus para Deus. Ela gerou, ela cuidou, ela nutriu, ela amamentou, ela trocou, ela deu banho, ela nutriu, ela deu carinho, ela ensinou a palavra de Deus, ela deu limites, ela acariciou, ela ensinou tudo que uma mãe precisa ensinar, ela ensinou para o propósito de Deus. O anjo disse para ela que ele era o Filho de Deus.
que ele viria a esse mundo com um propósito, que era reinar. Às vezes ela nem entendeu muito bem aquilo, né? Nós sabemos que nós vamos reinar com Cristo, que ele virá, vai nos buscar e depois ele vai reinar. Mas naquela época eles esperavam que Jesus viesse reinar aqui na terra, né? Isso virá, no futuro virá. Então, amadas, o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos gerar filhos para Deus. Os filhos que você tem, sejam grandes, sejam pequenos, eles são do Senhor. Entregue eles para o Senhor, consagre eles ao Senhor. Eles não são seus, meus filhos não são meus. Deus os trouxe ao mundo com um propósito, Entregue-os para o Senhor. Mesmo se eles estão lá no mundo, faça um voto como fez Ana. Faça um voto, Senhor, se o Senhor salvar meu filho, eu vou dar ele para o Senhor. Eu vou dar ele para as nações. Eu entrego ele, Jesus, eu quero que o Senhor use nas nações, use como missionário, como missionária. Use, que eles venham ser instrumento do Senhor, como teu filho foi, que trouxe a salvação. Que meus filhos possam levar a salvação no teu nome, a salvação em Jesus a muitas almas, a muitas vidas. Consagre seus filhos, faça um voto, consagre-os, e o Senhor vai estar trazendo, o Senhor vai estar colocando no centro da vontade dele. Então, Jesus, ele veio para impactar o mundo. Há 2000 anos ele impactou o mundo daquela época e continua impactando o mundo de hoje. E continuará impactando. Deus te deu filhos para impactar as nações. E nós geramos biologicamente, agora nós precisamos gerar espiritualmente através da oração. Nossos filhos precisam, então, das nossas orações. Não seja uma mãe controladora, super protetora, né, que sufoca os filhos. Não, deixe os seus filhos crescer, se são pequenos, né? Conduza, dê limites, dê amor, dê carinho, né? Mas crie-os para Deus. A superproteção estraga os filhos, né? Uma boa mãe, ela ajuda os filhos a desenvolver nas suas potencialidades. Então, observe as potencialidades que Deus deu a seu filho, a sua filha, e vai ajudando ele a desenvolver. Se é no louvor, se é no instrumento, ou se é em outra área, mas sempre conduza, né, com amor e carinho. Uma boa mãe, ela não fala mal de um filho para o outro, e nem fala mal de um filho para ninguém, e não fala mal de ninguém para ninguém também, porque uma boa mãe não faz acepção de pessoas e nem de filhos. Uma boa mãe ama de forma igual. Uma boa mãe, ela trata os filhos com respeito. Lá em Efésios 6:4 fala assim, que os pais não devem irritar os filhos, mas criá-los na admoestação do Senhor. Às vezes a tonalidade que nós falamos irrita os filhos. Às vezes o grito irrita os filhos. A maneira que nós tratamos eles irrita. Então, trate com amor, observe a tonalidade, não grite com seus filhos, fale mansamente, fale serenamente, ame, coloque no colo, né? O amor faz com que um sentimento de aceitação venha no coração deles. E eles vão formar a verdadeira identidade, porque eles vão perceber que são amados. Então, uma mãe educa, uma mãe ensina, também pelo exemplo de serva. Seja uma boa serva, seja uma mãe de oração, seja uma mãe da palavra, seja uma mãe que vive a palavra, seja uma mãe que ama. Amém? Outra lição. Jesus nos ensina, Maria nos ensina a obedecer a Jesus. Certa vez eles estavam numa festa de casamento, até foi o primeiro milagre, eu creio, que ao público. E Maria, eles estavam lá festejando e o vinho acabou.
Maria chegou e foi lá, dar o toquinho nela, como nós mães temos, sempre que vemos alguma coisa, temos que ali estar tocando nos filhos. Jesus disse para ela que ainda não tinha chegado a hora dele. Ela ficou quieta no canto dela, ela foi não falou mais nada para ele, mas ela foi aos servos e disse para ele: fazei tudo o que ele vos disser. Coração de mãe não engana, ela sabia que Jesus ia fazer alguma coisa para que a alegria daquela festa não acabasse. Então, ele nos diz hoje também, ela nos diz hoje, fazer tudo que Jesus nos manda. O que Jesus nos manda? Está escrito aqui na palavra. Muitas vezes nós conhecemos, mas nós não obedecemos. Então, tem coisas que Jesus fala, ele fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Então a soberba não agrada o Senhor, nós devemos buscar a cada dia a humildade devida a Jesus. Lá em Mateus 5, 38 em diante, né, ele fala que nós devemos bendizer os que nos maldiz, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltrata e persegue, né? Falar bem de quem fala mal, e assim muitos outros ensinamentos. Usar de misericórdia, porque ele foi misericordioso e continua sendo. Jesus comia com os pecadores, só que ele não se deixava contaminar. Ele contaminava os pecadores com o amor, com a misericórdia, com a sua bondade. Amar o pobre, amar a viúva, amar o órfão, amar o próximo. Isso Jesus nos ensinou, e é isso que nós precisamos fazer, né? Não sermos grosseiras, não tratar ninguém com rispidez. Às vezes não tratamos de fora, mas às vezes tratamos dentro da nossa casa. Então, da mesma forma que tratamos os de fora bem, devemos tratar os de casa também. Ser mansa com o esposo, ser mansa com os filhos, não gritar, como eu já falei, tratar bem tanto os de fora quanto os de casa. Amém? Outra lição que aprendemos com Maria, aprendendo com sua prima Isabel. Nós lemos na palavra que Maria ficou quase 3 meses com Isabel. Isabel morava nas montanhas. E Maria não sabia que Isabel estava grávida. Isabel era estéril. E ela foi para lá. Isabel já estava no 7º mês de gravidez. E Maria foi para lá. Quando ela chegou lá, que ela saudou Isabel, que ela cumprimentou, o Espírito Santo moveu no ventre de Isabel. Né? Então foi uma coisa tão linda, tão maravilhosa, muito linda essa saudação. O Espírito Santo moveu no ventre e logo o Senhor revelou para Isabel, né, que a mãe do Salvador estava lá. Então o Espírito Santo moveu dentro de Maria, moveu dentro de Isabel, porque João Batista também era cheio do Espírito Santo. E ele veio também com um propósito, né, que foi anunciar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor Jesus, pregando arrependimento. E ela ficou lá com ela quase 3 meses, diz a palavra. O que ela ficou fazendo lá? Ela ficou sendo discipulada. Toda mulher precisa ser discipulada. Toda mulher precisa de uma mãe espiritual para estar cuidando. Isabel já estava mais experiente, já estava ali preparando as roupinhas, tudo, porque já estava quase chegando João Batista. E Maria ficou ali aprendendo com ela a cuidar de um bebê. Maria era uma adolescente. Eu creio que Isabel, a Bíblia não fala, mas eu creio que a Isabel ensinou para ela como cuidar de um bebê, como ser uma mãe e como ser uma boa esposa, porque Isabel já era casada há muito tempo. Então nós precisamos ter uma mãe espiritual e precisamos também nos deixar discipular.
A verdadeira discípula é aquela que deixa a mãe espiritual discipular. Precisamos crescer na fé. E também sermos mães espirituais. Não vamos ser discipuladas para sempre, mas precisamos ser discipuladas e crescer para que venhamos discipular outras. Quantas irmãs estão chegando, as moças mais novas que casam, precisam ser discipuladas, precisam aprender a ser boas mães, boas esposas, a amar os seus esposos, como diz a palavra do Senhor, né? E a viver uma vida cristã genuína. E nós precisamos treinar essas meninas, as mulheres que estão chegando, as novas convertidas. Elas precisam de mães espirituais, discipular para que venham ser boas mães, boas esposas, boas servas do Senhor Jesus. E Maria foi discipulada por Isabel. Ela teve uma mãe espiritual, né? Se você quiser que eu seja sua mãe espiritual, eu posso ser sua mãe espiritual. Mãe espiritual é aquela que zela, aquela que cuida, aquela que ora, mas também é aquela que fala as verdades em amor. Amém? Fala as verdades em amor para que possa haver crescimento. Quem não gosta de ser corrigido não vai entrar no céu, porque Jesus ele nos corrige porque ele nos ama, diz a palavra do Senhor. E existem coisas nas nossas vidas que nós não vemos e que outra pessoa vê. E a mãe vê tudo nos filhos. E a mãe espiritual, ela vê os nossos erros, ela vê onde nós precisamos mudar para que possamos ser melhores. Amém? Vamos falar da última lição, a quinta lição que aprendemos com Maria. Aprendendo a ser forte diante de situações difíceis. Maria teve outros filhos, além de Jesus. Ela cuidou deles também. E esteve com Jesus até a sua morte. Até a sua morte. Então ela cuidou dele até os 30 anos. Ele viveu como um homem normal. Trabalhava na carpintaria do pai. E aos 30 anos ele começou o ministério dele, que foi apenas 3 anos. Então vamos imaginar comigo, minha irmã, o sofrimento de Maria quando viu Jesus sendo preso, quando viu Jesus, ficou sabendo que ele tinha sido passado pelo julgamento, a condenação, a coroa de espinhos. Imagine você, né? Nós mães, nós queremos sofrer, mas nós não queremos que nosso filho sofra. E os açoites. Imagine o coração de Maria. Jesus estava sangrando e o coração de Maria também estava sangrando. Ela sofreu muito. Eu creio que ela viu de longe Jesus caindo e eles batendo nele, né? E ali foi levado ao Calvário. Eu creio que ela viu eles pregando Jesus na cruz, retirando a roupa dele, porque ele foi crucificado nu, pregando as mãos, pregando os pés. Quanta dor, que situação difícil, o sangue escorrendo, muito sangue escorrendo, muita dor, mas Maria permaneceu firme ali. Ela permaneceu firme porque era o filho dela, humanamente era o filho dela. Ele estava sendo retalhado, mas era o filho dela e ela estava ali. Ela suportou a dor até o fim, até o fim. Então nós vimos em João, quero ler uma passagem aqui, nós já estamos quase encerrando, em João capítulo 19, 25, João 19, 25, diz assim: antes de Jesus expirar, ele disse assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas,
e Maria Madalena. Então estavam 3 mulheres. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quem que era esse discípulo que Jesus amava? Era João. Estavam as 3 mulheres e João. E ele olhando para Maria, ele disse, mulher, eis aí o teu filho. Sabe por quê? Porque ele viu que o coração dela estava partido. O coração dela estava sangrando de dor por causa dele. E ele disse para o discípulo, eis aí sua mãe. Ou seja, cuida dela. Eu estou morrendo, eu estou indo. Mas você, João, você vai cuidar da minha mãe. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, o discípulo a recebeu em sua casa. Não fala de José, talvez José já havia falecido, a palavra não fala dele. Mas só sei que Jesus, ele preocupou com a sua mãe. Ele não deixou ela sozinha, desamparada. Ele cuidou de Maria. Ele arrumou alguém para cuidar de sua mãe. Até ali na cruz, sofrendo, ele viu o coração dela. Ele viu o que ela estava passando. Então, minha irmã, muitas vezes, nós passamos por vários sofrimentos. Eu não sei que sofrimento você está passando com a sua família, com seus filhos, sofrimento com enfermidade, financeiro, com o esposo, ou qualquer outro sofrimento. Eu quero te dizer que Jesus também, ele te vê como ele viu o coração de Maria. E ele não te desampara, ele não te desampara. Fica firme, amém? Fica firme, sirva ao Senhor. Nos momentos difíceis, faça como Maria, fique aos pés da cruz. Maria estava ali aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Ela não deixou Jesus, ela foi até o fim. Então vai com Jesus até o fim, que ele vai com você até o fim. E estar com Jesus é você prosseguir. Tem pessoas que estão passando lutas, dificuldades. Deixa de ir à igreja, deixa de orar. Não, vai na igreja, vai na igreja. A igreja é a casa do pão. Vai se alimentar para o seu espírito ficar forte. Se o seu corpo ficar, se o seu espírito ficar forte, você vai ficar, a sua fé, ela fica fortalecida e você vence. Satanás gosta de nos ver para baixo, de cabeça baixa. Ele gosta de nos ver desanimada, fracassada, derrotada. Não dê esse gostinho pro diabo, não dê. Eu não dou. Eu posso passar o que eu passar. Eu não deixo de ir na casa do Pai. Eu vou capengando, mas eu chego lá e falo, Jesus, eis-me aqui para te servir, para te cultuar. E eu ouço a palavra, eu sinto a presença e saio de lá revigorada. Amém? Então não deixe de ir na casa do Pai, mantenha seu espírito forte, mantenha sua fé forte. Amém? Participe da escola bíblica dominical. Não despreze o alimento que Deus tem te dado. Eu sei que muitas irmãs têm valorizado os vídeos, os áudios que temos postado na Rede Mulheres. Isso é o cuidado de Deus, é o cuidado de Deus te alimentando. Mas muitas não têm valorizado. Mas valorize o estar na casa do Senhor, valorize aprender a palavra de Deus. Nós estamos buscando coisas que vão permanecer para sempre, para sempre. Amém? Então a palavra do Senhor fala assim, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós já estamos quase terminando, só mais um momentinho. E essa luta vai passar, tá? Fica firme com Jesus que ela vai passar. E o que aconteceu com Maria? Depois de 3 dias que Jesus havia
sido sepultado, morrido, espalhou-se a notícia: Jesus ressuscitou. E essa notícia chegou a Maria, e a alegria voltou, o ânimo voltou, a felicidade voltou, né? E Jesus, depois de 40 dias, foi para o Pai. E Maria foi morar com o discípulo amado, e Maria cumpriu o seu propósito na terra. Então Jesus, ele tem um propósito para você também, que é te usar para criar filhos para ele, que é você ser serva. Amém? No Salmo 131, o salmista, ele faz um paralelo do colo da mãe com a consolação de Deus e proteção, né? Então ele fala assim, que como uma criança desmamada, como uma criança bem amamentada no colo da mãe, né? Ele se aquietava a alma dele, ele se tranquilizava no colo da mãe. Então eu quero te dizer, minha irmã, que se aquiete no colo do Pai, descanse no colo do Pai e receba o amor dele. Amém? Que nós possamos aprender essas lições, né, que aprendemos com Maria, sermos servas, acreditar na obra do Espírito Santo, a sermos discípulas e discipuladoras, a manter forte nos momentos difíceis. Amém? E se mantenha no colo de Jesus. Fique no colo de Jesus. Passe o que passar, né? Só no colo de Jesus nós conseguimos acalmar e segurança. Tá? E esse colo, ele está à sua disposição. Amém? Vamos orar? Pai, nesta manhã eu te agradeço por essa palavra e eu profetizo bênção na vida das minhas irmãs. Elas já são mulheres virtuosas, já são mães de excelência. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que assim como o Senhor capacitou Maria nesta obra, que o Senhor capacite cada irmã a criar, a educar os filhos para o teu propósito. Em nome de Jesus. Pai, eu profetizo nesta manhã, como o Espírito Santo, ele se moveu, ele agitou no ventre de Isabel e no ventre de Maria. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja fazendo um grande mover no lar de cada irmã, na vida de cada filho, na vida do esposo, que o Senhor esteja trazendo vida como o Senhor trouxe no ventre de Isabel, que o Senhor esteja trazendo vida, Pai, no lar de cada uma, na saúde de cada uma. Jesus, o Senhor veio para trazer salvação. Jesus, o Senhor veio para nos resgatar. Jesus, e eu te peço que completa a salvação na família de cada mãe, de cada irmã. Em nome de Jesus eu te abençoo, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe. Feliz Dia das Mães e um beijo no seu coração.